você não está cansada, você está sem direção. Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente consegue executar muito mais, a gente consegue produzir muito mais. O que atrapalha é viver no automático, é começar 1000 coisas e querer executar tudo ao mesmo tempo. E isso é uma coisa impossível. A gente acaba parando no meio do caminho. A gente passa o dia todo ocupada, mas sem produzir, sem conseguir construir nada. E isso é muito cansativo. E essa falta de direção, ela destrói mais a nossa energia do que se a gente tivesse trabalhado o dia inteiro. Eu sempre tentava começar algo, sempre tentava em busca de alguma coisa, mas eu não conseguia ser constante. Eu sempre parava no meio do caminho. E eu achava que era preguiça isso, mas eu vi que não era. Na verdade, eu estava me sentindo perdida, eu estava sem clareza, sem direção, sem um objetivo forte o suficiente para me fazer lutar mesmo nos dias difíceis. Exemplo é que por muito tempo eu quis trabalhar na internet, né? Ganhar dinheiro através da internet, e eu ficava pesquisando 1000 coisas e anotava todas aquelas minhas ideias que eu tinha. Só que eu não tinha uma clareza do que eu queria exatamente. E a gente não consegue dar conta de fazer 1000 coisas, a gente não consegue dar conta de querer criar e fazer tudo ao mesmo tempo, fazer com perfeição, não dá. Eu só tinha uma coisa que era clara pra mim, que era trabalhar de casa, porque eu queria, né, trabalhar com a internet. Era pra trabalhar de casa, ficar pertinho dos meus filhos. Mas o que eu ia fazer, como que eu ia conseguir fazer isso, eu não tinha clareza, porque eu criava tantas ideias, eram tantas expectativas que, na verdade, eu não conseguia realizar nada. E isso eu sempre acabava desanimando muito rápido. Eu comecei a mudar o meu pensamento, comecei a criar algumas metas, eu vi o que era melhor pra mim, o que era realista mesmo, o que eu queria fazer, o que eu poderia tirar daquela lista que não dava pra fazer, que não era possível. Comecei a fazer isso também em casa, né, porque quem é mãe, quem é dona de casa vai entender. A gente, às vezes, a gente acorda animado, né, cheio de energia, a gente começa a anotar, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas um exemplo comigo já aconteceu muitas vezes, eu pegar meu caderninho e ir lá e anotar ali, hoje eu vou fazer isso, eu vou lavar os banheiros, vou lavar a roupa, vou fazer tudo, vou tirar tudo do guarda-roupa pra dobrar. E eu inventava, criava uma lista enorme. Só que eu tinha criança pra estar cuidando também. Nisso, eu exagerava na lista. E por fim, eu não conseguia executar. E acabava me frustrando porque criava tanta expectativa em alguma coisa que eu não conseguia. Era uma coisa irreal. Então, eu comecei a cuidar disso, a ser mais realista. Então, o que eu posso fazer? Até diminuir as minhas expectativas, porque se eu conseguir fazer, eu coloco a lista, e se eu conseguir fazer mais, isso é melhor, né? Se eu não conseguir, pelo menos eu cumpri o que estava na lista, mas se eu conseguir fazer um pouquinho mais, com certeza é melhor. E também do lado profissional, eu comecei a reduzi muito a lista do que eu queria fazer e fui começando a executar o que poderia ser real pra mim, o que poderia ser realista, o que realmente eu precisava fazer nas minhas condições que eu estava tendo no momento. Não algo que eu teria que esperar uns 3 anos para começar, algo que eu já pudesse fazer. Então eu fui começando a criar metas. Então eu fui começando a criar essas metas e analisando, me perguntando: isso que eu tô fazendo está me aproximando da mulher que eu quero me tornar? Porque eu me sentia que eu tinha vontade, eu vivia sonhando, vivia planejando as coisas, mas viver só de vontade. Eu quero fazer o que precisa ser feito. Eu quero construir o caminho que vai me levar até os meus sonhos, até os meus objetivos. O que eu vi que estava faltando na minha vida
não era descanso, não era falta de descanso, era propósito. Quando a gente encontra a direção, a nossa vida muda. Também está tentando se reencontrar, me acompanhe aqui nessa jornada. Talvez esse seja também o seu novo começo.